oração nesse dia de hoje, que a graça de Deus nos ajuda a alcançar nossos objetivos e sonhos no Senhor e nos fortaleça com saúde, prosperidade em todas as nossas jornadas de fé e de caminhada em nome de Jesus Cristo. Eu tenho observado a nossa vida cristã no dia a dia. Eu vejo que existe um declínio muito grande hoje da irmandade. Porque quando ele pega o texto da palavra de Deus, principalmente lá em Marcos 4, 24, ele diz o seguinte: e disse-lhe, atendei ao que ides ouvir. Atendei ao que ides ouvir. É o nosso caso justamente do culto. Nós saímos da nossa casa e vamos no culto. Nós vamos ver o que no culto? O que tem no culto? Muitas vezes nós vamos para o culto fazer o que no culto? Qual o nosso objetivo está ali no culto? Eu sempre pensei justamente nessas coisas. Porque eu me lembro do Martinho Lutero, aprendi muito com isso, compartilhando comigo mesmo os seus escritos, né, os seus pensamentos, que ele tinha acerca da obra de Deus na sua vida, e até que foi um dos cabeças justamente da reforma religiosa, no século XVI. Ele dizia, não diz, está escrito nos anais da sua história. A coisa mais importante para ele era o culto. Por que o culto? Porque no culto ele ouvia Deus falar com ele. Vê que coisa maravilhosa. Então aquilo me marcou. Eu começando minha jornada de fé, minha perseverança ali na fé no início, eu vi quanto isso era importante. E eu fui observando justamente, né, o que tinha de grande importância no culto. Que ele adorava muito o culto, ele amava o culto. Era uma das coisas importantíssimas para ele é o culto. Eu disse, o que é que tem no culto? Aí eu observei a primeira coisa. E ele falou justamente isso. Porque no culto ele ouvia Deus falar com ele. Foi aí que me levou justamente a me atentar ao que Deus diz no culto para mim. Eu sempre observei o que Deus justamente diz para mim através da sua palavra. E ali fui tendo prazer com a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Então foi isso que tem me ajudado justamente até hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque não tem outro objetivo no culto. E a grande verdade é isso. Isso marcou a minha vida de fé. É uma coisa que eu mantenho justamente isso, justamente na minha jornada de fé, na minha caminhada, a importância do culto. Aí procurei justamente trabalhar antes do culto. O que é trabalhar antes do culto, pastor? Aí eu passei justamente a cuidar, a orar de mim, pedir a direção de Deus naquele dia que eu vou ao encontro, ouvir a sua voz dele, me ensinar justamente a me guardar. Se eu ia no culto à noite, então eu pedia justamente a me guardar durante o dia, me proteger das aflições, das angústias, de aborrecimento, chateação, me protegesse. Porque se eu fosse no culto e não pudesse ouvi-lo através do meu coração e ter um novo entendimento, então todo o preço que ele pagou por mim, a obra dele na cruz, era em vão naquele momento, naquele instante. E era um prejuízo muito grande. E eu estava naquele momento também desagradando a Deus. E aí que eu comecei justamente a focar justamente esse objetivo, esse alvo no meu coração. E até hoje eu trago isso, que é muito importante, acho isso muito importante, foi muito importante na minha vida. Porque quando eu abro esse texto hoje de Hebreus, de Marcos, capítulo 4, versículo 24, ele diz assim, e diz, atendei ao que ides, com a medida que medides, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada. Entendeu?
com a mesma medida que eu dispuser naquele momento, desce até meu coração. Então será multiplicado, será acrescentado justamente o conhecimento. O que acontece? Ali eu tenho certeza que além de eu ter justamente uma renovação do entendimento, a minha fé ela tem um impulso muito grande da minha fé, justamente porque eu estou atentando para aquele que eu fui ouvir, justamente isso. Então, se eu não atento e deixo justamente, passo no dia a dia da minha vida, no corre-corre da rotina diária do dia a dia, fora dos cultos ou fora dos púlpitos, justamente ouvir as conversas, justamente desse sistema, desse mundo, obviamente que é o contrário de ouvir a palavra de Deus. Então o que acontece? Aquilo vai ser multiplicado na minha vida. E quando isso é multiplicado na minha vida, o que acontece? Eu começo a declinar espiritualmente. E quando eu começo a declinar espiritualmente, aí eu começo a dar um passo para abandonar justamente a minha fé. Corro esse risco a cada dia, abandonar a minha fé. Então isso manteve muito cuidado, estou dando um testemunho e ao mesmo tempo uma palavra justamente de encorajamento, de exortação, para a gente observar, se atentar a isso. Porque hoje, o que ocorre conosco? Muitas pessoas não dão muita atenção à palavra de Deus. Você tem um vídeo desse que no máximo atinge 15 minutos. E nesses 15 minutos, que o máximo que atinge é entre 12 e 15 minutos, é a média dos nossos vídeos, nem todos têm prazer de ouvir o tempo todo. Pelo menos para ver o sentido, pelo menos ver o pensamento, o raciocínio espiritual que é dado ali, a inspiração de Deus para aquele momento, que aqui também pode me ajudar, que pode me encorajar. Assim como eu dei justamente a atenção, justamente os ensinamentos justamente do Lutero. Eu observei justamente isso e trouxe para o meu dia a dia. E como isso me ajudou, e como tem me ajudado a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Observe justamente isso, porque se eu não estiver dando atenção à palavra de Deus, eu tenho a oportunidade de ver um vídeo, não estou dizendo que esse vídeo seja melhor do que todos, mas o que a ênfase desse vídeo justamente é a palavra. É se manter na palavra, porque Deus não deu para mim e para você outra coisa, a não ser suas promessas, para nós vivermos justamente por ela, que é um princípio justamente para viver, se comportar, se proceder desde o início. Quando Deus deu a palavra, a promessa justamente ao pai da criação, Adão e Eva, ele tinha tudo no jardim. Se ele fizesse alguma coisa para angariar seu sustento do dia a dia, era com esforço mínimo. Mas dentro de toda a conjuntura que Deus deu, toda a estrutura ao homem, havia justamente algo que ele não devia justamente acolher aquilo para ele. Que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então havia um princípio no jardim de conduta e procedimento para viver uma vida correta justamente diante de Deus, que era uma lei que Deus estava dando, né? Que determina como eu devo viver corretamente, justamente com o Senhor. É tanto que Deus, quando ele vivia corretamente, Deus estava sempre lá, no dia a dia, na variação do dia, em comunhão justamente com a criação e a criação com ele. Que é esse o propósito que Deus nos criou. Mas a partir do momento que ele não acatou a palavra de Deus, que sair dos princípios corretos de uma vida verdadeira, então ele justamente declinou espiritualmente e abandonou ao Senhor, porque fugiu do Senhor. O primeiro passo com Deus esteve no jardim buscando um relacionamento, um contato com a criação, e justamente fugiu, se escondeu. Ele viu que ele era uma pessoa justamente imoral, indecente moralmente. Entendeu? Não havia nada na vida da vida dele que prestasse, que valia algum valor. Então ele estava diante da glória de Deus, da grandeza de Deus. Então revelou tudo que era o homem, justamente depois da queda, a sua alma, a sua pessoa. E quando nós olhamos justamente ao universo hoje, humano, que vive na Terra, então nós estamos vendo o comportamento humano, nós estamos vendo como a sociedade se procede, o ser humano, as famílias se procedendo. Então isso vem de quê, pastor? Vem por não dar ouvido à palavra de Deus. Vem por não dar ouvido. E não dá ouvido à palavra de Deus, você vai dar ouvido a outra palavra. Se no mundo jaz o maligno, então toda palavra do mundo é uma palavra que procede justamente do maligno. Então, se nós absorvermos essa verdade, se nós permitirmos que isso desça ao nosso coração, então se multiplica cada vez mais dentro de mim e dentro de você.
Então, qual o perigo disso? O perigo disso é o declínio espiritual, que é isso que vem ocorrendo hoje na Igreja de Cristo em muitos setores. Vem o declínio, já não tem uma palavra inspirada, como se comenta nas revistas, na mídia evangélica, já se comenta justamente toda essa realidade. Você vê o comportamento justamente não muito bom da irmandade dos irmãos da fé. A gente vê muitas situações por aí, os comentários, eu fico observando de longe. Então, por isso nós temos essa oportunidade de ser encorajado, porque nós pertencemos, somos membros um do outro. Estamos aqui encorajando. Por que encorajando? Porque eu tenho um amor por ti. Se eu não tenho amor por ti, como é que eu vou amar Deus? O meu amor por Deus só pode ser justamente pregado, investido, justamente na semelhança justamente de Deus, que é o outro, o homem. Então, por isso nós estamos nesse vídeo. E você vê que nós não temos paciência de ouvir ele todo de maneira nenhuma. Porque que leva nós a viver uma vida correta, uma vida justamente voltada para Deus no dia a dia, com seus princípios de conduta e de procedimento a cada dia. Na nova vida espiritual. E você vê que nós não temos mais paciência, não quer mais ouvir, queremos umas coisas tudo pronto. Alguém já vai lá, faz, está aqui, é só fazer isso, você tem toda a bênção do mundo. Então, esse é o perigo na reta final do crente, do cristão, é isso. Porque a vida eterna para a qual foi chamado é conhecer Deus como único e aquilo que enviou. Então, aqui revela quem é Deus. Aqui dá o conhecimento de Deus, que é o conhecimento da vida. Deus é a vida. Foi Ele que criou o homem e deu a vida aos animais, às plantas, todos os seres que Deus deu a vida. Ele fez tudo isso com vida. Então a vida do homem tem a vida de Deus, que é chamada alma vivente. Se corrompeu, então perdeu tudo. O homem viveu uma vida em si, crapuzado em si, e hoje, no princípio dessa reta final, está mais evidente do que tudo. Cego é quem tem olho e não quer enxergar. Por isso que eu deixo essa mensagem de amor, de carinho, até mesmo de exortação, devemos exortar uns aos outros, como diz a palavra de Deus aí em Hebreu, no tempo chamado hoje, para que não enderecemos o coração com o engano do pecado, porque o pecado endurece o coração, fica rígido, volta a ser uma pedra e nós não aceitamos mais nada de Deus de maneira nenhuma e nem temos paciência de parar para ouvir um irmão ou irmã trazer uma mensagem de amor, uma mensagem que edifica. Eu desejo que você aproveite muito bem esse vídeo que está aí com você, e você usufrua disso, mude, se tiver de mudar alguma coisa, acrescenta, porque Deus pagou um preço caro por você e por mim, e por todos nós, em nome de Jesus Cristo. Fique nessa fé, Deus é conosco, em nome de Jesus.